Dinheiro traz felicidade? É essa a pergunta que vai nos guiar ao longo desse episódio do O Jogo Podcast. Eu sou o Jeremias Werneck, estou na companhia do Aliati. Aliati, dinheiro traz felicidade? Pô, Jeremias, eu te conheci pobre, Jeremias. Antes de tu ser esse cara que vagava pelas ruas de São Paulo, cheio de grana, cada dia mais bonito, cada dia mais famoso. Talvez tu possa responder essa pergunta melhor do que eu, mas tu era um cara feliz quando tu era pobre e andava naquele casinho caindo aos pedaços. Que saudade daquele casinho caindo aos pedaços. Era um K ou era um Corsa? Era um K, né? Cara, primeiro que eu nunca andei pelas ruas de São Paulo. Segundo que eu não tive um K, então acho que tu tá me confundindo. Peraí. Tudo bem. Não Retoma. Que voltar nada. Não tem que voltar nada. Tu tá me confundindo com alguém que foi muito importante na tua vida, o que já me deixa feliz. Eu quis dizer nesse coração. Quando eu falei São Paulo, eu quis dizer Porto Alegre, mas então toca. O pessoal que tá nos ouvindo vai fingir que isso não aconteceu. Ai, cara, e a gente está começando assim desse jeito porque a gente está buscando essa frase de efeito para falar do Botafogo mais uma vez. O Botafogo é o início desse novelo e o Botafogo fazendo 5-0 no Peñarol na semifinal da Libertadores. É o jogo mais emblemático da história recente do Botafogo, porque o Botafogo consegue uma inédita vaga na final da Libertadores e cumpre, de alguma maneira, boa parte da jornada do herói, digamos assim, do futebol, e com dinheiro externo. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, depois da vinheta, mas eu já te digo agora que o Jogo Podcast está no ar nessa temporada com a força da KTO, KTO.com. Passa lá e aqui na descrição do vídeo, na descrição desse episódio, tem um cupom que vai te dar 20% de bônus do primeiro depósito na KTO. Colocou lá o teu dinheiro, 20% a mais nesse primeiro depósito, tá? E na KTO, a tua primeira aposta é 100% segura, ou seja, se tu apostar e não der certo, o dinheiro que tu apostou volta imediatamente para a tua conta. Eu não preciso nem te lembrar, mas vou reforçar aqui que a KTO é um site para maiores de 18 anos e que tu tem que jogar com responsabilidade. KTO, tamo junto, vai rodar a vinheta e a gente cai dentro dessa história do Botafogo, do dinheiro, das SAFs e de tudo mais. Bora! Olha, bom, eu não tive um K, eu não morei em São Paulo e muito menos eu sou rico. Não, era um K. Eu tinha perfeita lembrança que fosse um K. O que era, Jeremias? Celta, era um Celta. Ah, era um Celta. Eu não entendo nada de carro, me desculpe. E possivelmente algum jogador do Botafogo entre 96 e 2019 teve Celta, né? Era um carro popular e um jogador do Botafogo, uma camisa pesadíssima como o Botafogo, ter um Celta é um retrato daquele Botafogo que simplesmente desapareceu a partir do 5-0 em cima do Peñarol. Ou eu estou viajando demais? Porque na minha cabeça o 5-0 ele é emblemático. Ele é uma transformação, é a materialização de um processo que o Botafogo passou nos últimos anos. Eu concordo. É o grande jogo, a grande atuação do futebol brasileiro no ano. Teve aquele 6-1 do Flamengo no Vasco, teve o 3-0 do Atlético no River Plate, que foi incrível. Houve grandes atuações de grandes times, mas igual aquela atuação do Botafogo no segundo tempo contra o Peñarol, aquele 5-0, especialmente no segundo tempo, igual aquilo não teve. Aquele foi o momento mais sublime do futebol brasileiro em 2024. E é muito maluco pensar que isso vem do Botafogo, sendo que há poucos anos atrás era meio inimaginável pensar que o Botafogo, numa semifinal de Libertadores, indo para uma final de Libertadores, faria uma atuação daquelas com jogadores estrelados. É muito maluco pensar na velocidade em que o Botafogo se revolucionou, e graças ao dinheiro. Por curiosidade, Jeremias, eu peguei aqui a escalação de um jogo meio perdido. Botafogo 2, Guarani 2, no dia 28 de novembro de 2021. Isso é menos de 3 anos atrás. Você sabe, você lembra o que foi esse jogo? O que representou esse jogo? Cara, eu vou jogar livre com quem tá com a gente, né? Eu sei que é a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o exercício está ótimo. Continua, eu tô curioso. Você é muito bem informado. Por que eu pego esse jogo? Porque foi mais ou menos nesse período, um pouco depois, que o John Textor chegou ao Botafogo, ou que se confirmou que o futebol do Botafogo passaria às mãos deste homem estrangeiro, na época ainda um pouco desconhecido no Brasil, que chegaria com promessas milionárias de reformulação do Botafogo. Olha a escalação do Botafogo nesse jogo. O Botafogo já era
campeão da Série B, já estava garantido na Série A, e ele foi a campo com o seguinte time: Diego Loureiro no gol, Daniel Borges na lateral direita, a zaga com Joel Carli e Canu, e Carlinhos na lateral esquerda. Eu Luiz Oyama... Só conheço os zagueiros aí. Tá, vamos lá, desculpa. No meio, imagina, Luiz Oyama e Del Piage no meio, como volantes, né? Seguidos por Chay, Marco Antônio, e aí no ataque Varley e Varley, é isso. Pulei aqui, alguém talvez... faltou e o Rafael Navarro, também se tornou um jogador mais conhecido, inclusive fez um gol nessa partida. Essa era a escalação do Botafogo menos de 3 anos atrás. E de um Botafogo que, de certa forma, deu certo. Ele subiu para a Série A. Não é o pior exemplo que a gente poderia pegar aqui de períodos de vacas magras do Botafogo. Só que se a gente pega hoje, é Thiago Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino fazendo aquele quarteto de frente espetacular. É incrível o tanto que o Botafogo se revolucionou num período de tempo muito curto. E graças, em grande parte, ao dinheiro que chegou brotando, jorrando, de repente, lá pelos lados de General Severiano ou lá pelos lados do estádio Newton Santos. Quem está com a gente deve estar se perguntando, mas esse podcast sempre vai para jogos lá do passado e tal. A gente está caindo dentro desse Botafogo 5, Peñarol 0, justamente por ser uma coisa muito marcante. Essa escalação que tu trouxe aí, eu me lembro do Oyama, que jogou no Mirassol depois, eu acho, o Chay, o Rafael Navarro, que até passou pelo Palmeiras. Mas é um time da dupla de zaga. Conhecido. Não é um absurdo, se a gente olhar na história recente do futebol brasileiro, um time sair da Série B e bater numa final de Libertadores, ganhar a Libertadores, né? Tem 2 cases aqui que me vêm à cabeça. O Grêmio, que subiu naquela Batalha dos Aflitos em 2005, em novembro, assim como esse Botafogo aí, e aí em julho de 2007, né? O Grêmio estava decidindo a Libertadores com Boca. Ok, perdeu os 2 jogos na Bombonera em Porto Alegre, não foi campeão, mas o Grêmio saiu de um jogo em que ele estava disputando a Série B, agarrando pelos cabelos para não acontecer uma tragédia, e bateu na final do maior torneio da América do Sul. E tem o Corinthians jogou a Série B em 2008, foi campeão da Copa do Brasil em 2009 e campeão do mundo, campeão da América do Mundo em 2012. Só que aí são dois clubes tão grandes quanto o Botafogo, são os 3 da mesma envergadura, mas em cenários diferentes, porque o Botafogo tinha um buraco gigantesco. E aí é que entra a parada do dinheiro, né? O torcedor do Botafogo que está nos ouvindo, ele deve estar querendo bater na nossa cara. Porque a pergunta é: dinheiro traz felicidade? O torcedor do Botafogo nunca viveu dias como os atuais. Ele está feliz da vida, que ele está disputando o título, que ele está vendo o time dele jogar o melhor futebol do Brasil, que está da América do Sul, e vai para uma final de Libertadores, que nem o Garrincha viu jogando pelo Botafogo. Só que o buraco ele é mais embaixo porque essa ascensão do Botafogo vem na esteira de uma transformação do futebol brasileiro, que é a entrada da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, com dinheiro externo. Não há dúvida de que o Botafogo não chegaria no patamar que ele está hoje se não houvesse dinheiro. Mas aí que eu te pergunto, Aliati, vale a pena fazer essa transição? Porque eu estava vendo um corte de um podcast com o Marcos Mota, que é um dos advogados do Brasil mais consagrados assim, em direito esportivo, e ele diz que ele tem sido chamado para prestar consultoria para clubes e fundos de investimento que vão negociar com clubes no Brasil. E em 99% dos casos, quando ele está fazendo a entrevista, o clube não sabe dizer para ele por que quer virar SAF. E aí ele vira para o clube e diz assim: o que tu precisa não é de um investidor, que é o papel do dono da SAF, é de um financiador. E quando ele falou essa frase, eu comecei a pensar, cara, porque faz muito sentido. O futebol brasileiro, com os clubes tradicionalíssimos, os 12 grandes, é muito difícil, só se o clube tiver numa situação de uma penúria muito grande, de vender o clube para um terceiro, né? Pela cultura que a gente tem no futebol. Aconteceu com o Botafogo, com o Cruzeiro, com o Vasco, mas é muito difícil isso acontecer, aliás. E também não se tem certeza se vai dar certo. É um certo debate que bate no romantismo, de alguma forma, né? Eu tenho grandes amigos botafoguenses e eu acho que não existe torcida tão romântica quanto a do Botafogo no Brasil. Até para aguentar
décadas tão difíceis quanto foram as últimas do Botafogo, né? E sustentar esse amor, e é um amor muito impressionante da torcida do Botafogo pelo clube, eu acho que é preciso ter uma dose de romantismo, assim. E eu posso garantir que eles estão bem felizes. Estão felizes como eu jamais os vi serem. Então, assim, no fundo é uma equação de o que está sendo colocado à venda e o que pode ser conquistado com isso, né? Talvez o Palmeiras não precise virar uma SAF amanhã, porque o Palmeiras está aí há uma década brigando por títulos, ou quase uma década brigando por títulos, ano sim, ano não. Talvez o Flamengo, que conseguiu se reorganizar e vender uma série de jogadores saídos da base por um valor altíssimo e se organizar para angariar, transformar em dinheiro toda a paixão, todo o gigantismo de sua torcida, talvez ele não precise de uma SAF, né? Mas o Cruzeiro, que estava lá afundado na Série B e dando sinais de que jamais poderia sair, e o Botafogo e o Vasco, para esses fez mais sentido. E aí, quando faz sentido, esse romantismo, esse idealismo, que não é exclusividade nossa, aconteceu com os clubes ingleses também, né? Com as torcidas de grandes clubes ingleses, aconteceu também, eles também viveram esse dilema. Poxa, eu quero ver meu clube melhor, porém com dinheiro de algum sheik acusado de maus tratos aos direitos humanos, ou eu prefiro continuar aqui torcendo para terminar em 13º no campeonato? Esse dilema aconteceu em outros lugares do mundo, né? Mas eu posso garantir que os torcedores do Botafogo estão felizes, Jeremias. Mas aí tem uma parada assim, tu falou dos ingleses, né? O Manchester City é o maior exemplo, né? Tem o fundo dos Emirados Árabes. O Newcastle é uma venda recente para o fundo soberano da Arábia Saudita, e o Newcastle ele faz uma transformação muito grande. O Newcastle nunca foi, assim, na era moderna, o Newcastle nunca chegou no Big Six, né? Os 6 maiores, mas agora ele está começando um projeto para competir, para entrar nessa turma. Mas eu vejo assim, cara, no fim, eu volto na frase do Mota, que me pegou muito, a disputa entre financiador e investidor. No fim, eu acho que não é sobre dinheiro, eu acho que é sobre pessoas, tá? E eu vou, nos próximos minutos aqui, defender essa tese com mais afinco e te trazendo elementos. Por exemplo, o que faz... Quando o clube vende o departamento de futebol, que é essa modalidade mais comum no Brasil, o Cruzeiro fez, o Vasco fez, o Bahia fez, o Botafogo fez, né? E outros clubes estão nesse processo. Tem um dono. Quando passa a ter um dono, ele visa o lucro. Ele está botando dinheiro, mas ele visa o lucro. Para dar lucro, ele tem que competir, ele tem que performar e ele tem que formar jogadores, né? Então, se o dono ele pensa no lucro, não necessariamente o time vai bater campeão. É óbvio que investindo muito, que desenvolvendo o clube, que formando jogadores, a chance de ser campeão é maior, né? Mas vai chegar num ponto em que o dono vai pegar e dizer assim, tá, agora eu vou vender o fulano porque eu quero reaver o meu dinheiro, né? E tem, por exemplo, um cenário que está muito comum agora no mundo, que é um grupo ou um dono ter vários clubes, né? Que inclusive tem uma sigla em inglês que é MCO, que é Multiple Club Ownership, seria o dono de diferentes clubes, né? Numa tradução assim. E isso acontece com o Botafogo, com o John Textor. Ele tem outros clubes além do Botafogo. Ele tem o Crystal Palace, ele tem um time na França, que é o Lyon, ele tem um time na Bélgica. Então, inclusive, saiu um menino aqui do Botafogo e foi para lá, lembra? O Adrielson também estava indo para lá. O Lucas Perry está lá. Então, por quê? Porque aí é um pensamento empresarial do dono. E o que é um MCO, que é o caso do John Textor, ter vários clubes? Ele está escalonando o negócio dele. Quem tem uma franquia, quem é empresário, talvez pegue a referência aqui. Escalonar é levar o negócio para um outro patamar, né? Então, a partir do momento que ele pega um moleque daqui, do Botafogo, surge, tem valor agregado por ser do Brasil, do Rio de Janeiro, e leva ele para a França, ele bota um carimbo no cara. E depois da França, é mais fácil dele levar para a Inglaterra. E aí tem um salto no valor do negócio. Então, o investidor é diferente do financiador. E a gente tem vários exemplos no Brasil de financiadores que deram certo e que não deram certo. Então, por isso que, na minha visão,
No fim, vai ser sobre pessoas, né? Que tipo de relação tem e que tipo de relação se estabelece daquela pessoa que está à frente do negócio com o clube, né? Porque, por exemplo, a gente tem casos, o Manchester United, por exemplo, na Inglaterra. Os torcedores do United, eles detestavam a família que era dona do United, os Glazers, que era uma família que tinha clube na NFL, no futebol americano e tal. E eles diziam que eles não investiam, que eles ficavam no 0-0, sabe? Então vai muito das pessoas que ali estão à frente desse projeto. Que acho que nesse momento o Botafogo tem tido muito sucesso, porque o cara comprou o barulho. Só que vai chegar um momento, é possível que chegue esse momento, em que ele vai pensar como dono, como investidor. E ele vai levar o Luiz Henrique, ele vai levar o Almada, ele vai levar quem mais? Ele vai levar meio time do Botafogo. Igor Jesus, sim. Porque é um negócio. E aí, assim, tu me pergunta, bom, então todos os clubes têm que virar SAF. Eu não sei se eu concordo com essa afirmação. É óbvio que a gente está pegando a torcida mais romântica do Brasil, um clube com uma história fantástica, e é muito... Não é divertido do jeito pejorativo, mas é muito lúdico, é muito legal estar vivendo isso que o Botafogo está vivendo, né? Gente com 60 anos que há muito tempo não via o Botafogo, que não ia ao estádio com o Botafogo, torcedor que ia e teve esperança com o Seedorf, teve esperança com o Louco Abreu, com aquele time do Cuca no final da primeira década dos anos 2000, e que agora vai ver o Botafogo ganhar. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é maravilhoso. Mas a gente precisa ter um cuidado para não entrar nesse modismo. E o brasileiro gosta muito de modismo, né? Lá atrás era um outro tipo de clube-empresa. O Vitória foi clube-empresa, o Corinthians tentou ser clube-empresa, o Guarani também, não sei o que e tal. Aí depois teve um outro modismo que era o diretor executivo. Aí veio o diretor executivo esse, o diretor executivo aquele. Aí mais recentemente era o técnico português. E obviamente dois tiveram muito sucesso aqui, o Jesus e o Abel, no Flamengo e no Palmeiras, óbvio. Mas também entrou no modismo. E também teve um modismo cara, tem que lotear toda a camisa. Aí depois teve um outro modismo que era a aposta no sócio-torcedor, que Grêmio tiveram. Então, assim, o único receio que eu tenho é que a SAF vire um modismo e que, ao invés de ter um financiador, que é o que a maioria dos clubes precisa, se tenha um investidor. E quem investe, uma hora vai querer retirar, né? O Alliati deve saber isso, porque ele investe muito, né? Opa! A revolução das SAFs é tão grande que, na prática, a gente não tem ideia do impacto que ela vai causar para o bem ou para o mal. A gente não tem ainda essa dimensão, porque uma revolução desse tamanho não se faz em 3 anos, né? Em 3, 4 anos. Os exemplos que nós temos até agora são esparsos. Então, ela pode causar um impacto grande a ponto de clubes gigantes não serem mais competitivos. Clubes como Grêmio e como Inter, por exemplo. E talvez outros, como São Paulo, como Santos. Ou ela pode causar um impacto daqui a alguns anos negativo a ponto de não ter valido a pena para esses primeiros clubes que se tornaram SAF. Acho que não é uma tendência, acho improvável. Mas vamos lembrar que não foi um movimento igual, é um movimento diferente, é outro modelo de negócio, era um modelo bem menos responsável do que esse em geral é. Mas vamos lembrar que a ISL, por exemplo, ela deixa o Grêmio em 2001 e o Grêmio é rebaixado em 2004. A Parmalat deixa o Palmeiras em 2000, o Palmeiras é rebaixado em 2002. A MSI deixa o Corinthians em 2007, ela vinha definhando, mas ela deixa formalmente o Corinthians em 2007 e o Corinthians é rebaixado em 2007. Então, nós temos um histórico de exemplos de que quando essas parcerias, de novo, era outro modelo, mas de que quando essas grandes parcerias deram água, elas deram água de verdade. Houve outros casos em que não foi assim. Eu acho que um exemplo muito claro é do Fluminense com a Unimed. Quando a Unimed sai do Fluminense, eu achei que o Fluminense ia ficar perto de acabar. E foi sem a Unimed que o Fluminense ganhou a Libertadores. Não foi aquele Fluminense dos sonhos com a Unimed, foi sem ela. Então, essa revolução que a gente vive, a gente vai precisar de, sei lá, mais 10 anos, talvez, para entender. E eu vejo alguns grandes clubes fazendo passos muito cuidadosos ao tomar essa decisão de virar SAF ou não.
Porque começa a existir uma pressão, quando se vê o Cruzeiro pegando o Gabigol, vai se avolumando uma pressão. Quando se vê Atlético e Botafogo na final da Libertadores, vai se avolumando uma pressão. Pô, e a gente? A gente vai ficar para trás? Mas eu acho interessante que os clubes esperem um pouco mais, vão estudando o processo, vão analisando prós e contras, antes de se jogar de cabeça nesse modelo. Porque ele ainda está operando numa época de incerteza. A gente ainda está na época da euforia. E depois da euforia pode vir uma certa ressaca. Acho que não será o caso, por exemplo, do Botafogo. Me parece, junto com todo o dinheiro que ronda, parece estar havendo um investimento em estruturação, em chão, em base para o clube. Então, acho que não será o caso do Botafogo. Mas olha o que aconteceu com o Vasco, por exemplo, que foi no sentido completamente contrário. O do Vasco, em poucos meses, se percebeu que era uma grande furada, né? Então, é um processo que vai demandar muito cuidado e acho que alguns grandes clubes brasileiros estão tomando esse cuidado, o que me parece interessante. Primeira coisa que eu quero lembrar aqui é que a gente está tendo uma final de Libertadores, a primeira na história, e que são dois clubes que são sociedade anônima do futebol. O Atlético Mineiro e o Botafogo. Né? Eles têm esse modelo. Em nenhum outro momento da história da Libertadores o título foi decidido nesse modelo. E isso passa uma mensagem muito grande. O futebol já mudou. Né? O futebol brasileiro e sul-americano já mudou. Diga, Aliato. Com uma particularidade para cada lado, né? No caso do Atlético, era um sujeito que conhecia de cor o clube, o cheiro da grama do clube, e do outro era um estrangeiro que nunca tinha tomado uma caipirinha perto do engenhão do Newton Santos, né? Então, são duas realidades muito parecidas e ao mesmo tempo muito opostas, né? Em termos de intimidade com o clube. Do ponto de vista de estrutura também, né? O Atlético tinha o shopping no bairro valorizado de Belo Horizonte, tem a Cidade do Galo, CT maravilhoso. Agora construiu a Cidade do Galo, é um CT fantástico, né? Então, o Atlético, ele tinha mais propriedade, né? Ele tinha mais infraestrutura. E o Botafogo não, o Botafogo está construindo. Ao mesmo tempo que a dívida do Atlético sempre foi grande e aumentou pelo financiamento de caras que depois viraram investidores. Que é uma história que, assim, para mim, olhando aqui, não fecha, entendeu? Os caras foram lá, emprestaram dinheiro pro clube, o clube se endividou e depois os caras disseram: não, eu vou resolver o problema, agora eu compro. Mas foram os caras que emprestaram dinheiro, os caras que ajudaram o Atlético a entrar no buraco. Enfim, são coisas diferentes, né? O Botafogo já estava num buraco muito difícil. Eu vejo uma pressão acontecendo nos outros clubes. O Grêmio e Inter aqui, por exemplo, muito perto da nossa realidade, né? Aí vai virar SAF, não vai virar SAF? Só que, de novo, eu volto no ponto das pessoas, né? E não é a figura do John Textor, ou a figura da Leila, ou a figura do Sheik lá, que comprou, que é dono do City Group, que veio aqui e comprou o Bahia. Inclusive as pessoas que vão participar do processo do dia a dia, né? Inclusive as pessoas que vão estar lá no dia a dia. O Corinthians, com a MSI, teve um problema com o Kia Jonabichian. E aí, o que o Kia fez lá atrás? Ele escalonou o negócio dele. Ele veio aqui, fechou uma parceria com o Corinthians, que é uma parceria muito mais simplista do que uma SAF, né? E aí ele foi na Argentina e comprou dois caras, o Mascherano e o Tevez. Botou no Corinthians. Os caras deram certo e ele escalonou o negócio e levou os dois para o West Ham. Né? O que fez o Palmeiras? A Parmalat chegou no Palmeiras, até para desbravar um mercado de laticínio no Brasil, lá no início dos anos 90, revolucionou o clube, mudou inclusive o uniforme e começou a injetar dinheiro, como fazia no Parma, na Itália, e inclusive levava alguns jogadores daqui para lá. Né? O Júnior talvez seja o caso que me vem à mente, que o ex-lateral esquerdo, que foi campeão do mundo com a seleção na Coreia e no Japão em 2002. Né? A Parmalat tinha o Juventude, aqui de Caxias do Sul, também no portfólio. E aí fez um negócio, lembra disso? O Cafu veio da Europa, baixou no Juventude, jogou 2 jogos, e aí do Juventude foi para o Palmeiras. Escalonamento. Então, assim, o que me pega aí é esse risco de o dinheiro trazer felicidade. Sabe? Porque se a gente for olhar na história do futebol, a gente tem outros vários exemplos de aporte de diferente natureza no futebol e que, em geral, eles deram resultado. E se a gente
puxar a folha corrida, na Alemanha tem um modelo, na Inglaterra a gente falou tem outro, na Itália tem outro, na Espanha também tem outro, mas vale lembrar, né? Os dois maiores clubes do mundo, um em conquistas e o outro em branding content, eles não são SAF. O maior em conquistas, o Real Madrid, e o maior em marca, conceito, o Barcelona. Eles não são SAF. Né? Em Portugal existe a SAD, né? A Sociedade Anônima do Desporto. A maioria dos clubes são assim também, são empresa. Nos Estados Unidos, perdão, toquei na câmera aqui. Nos Estados Unidos também tem investimento externo. E se a gente puxar na história, sei lá, obviamente que a gente está entrando numa área em que o dinheiro era ilícito, mas os colombianos tiveram dinheiro do narcotráfico e eles, no final dos anos 80 e início dos anos 90, eles competiram com a América de Cali, com o Atlético Nacional de Medellín. Então, o dinheiro vir está na história do futebol. O ponto é como vem e o que vem junto. Né? E outra coisa, não adianta nada virar SAF. Por exemplo, no momento que a gente está gravando esse podcast, dia 11 de novembro de 2024, às 4h15 da tarde. Nesse momento, tem no mínimo 2 SAFs que estão sendo rebaixadas no Campeonato Brasileiro. O Bragantino e o Cuiabá. E o Bragantino pertence a um grupo que tem vários clubes ao redor do mundo, que faz escalonamento, que é a Red Bull. E também não deu certo, entre aspas, não está dando certo. Então, o ponto é esse. E onde vão se enfiar os outros clubes que ainda não são SAF? Tem uma discussão, assim, o Botafogo vai lá, tem um relatório, inclusive, do CIES, que diz que o campeonato no mundo que maior teve crescimento de dinheiro em transferências foi o Campeonato Brasileiro, da temporada passada para essa. Não por acaso. Esse é o efeito Botafogo, esse é o efeito Flamengo, né? Esse é o efeito Bahia. Cruzeiro. Né? Cruzeiro que é uma SAF brasileira, né? Por que a brasileira? Porque o Ronaldo foi lá, comprou na baixa, beleza, investidor, comprou sim, na baixa, vendeu na alta, e agora já vendeu para um cara que é torcedor do Cruzeiro, que já pegou e já montou uma estrutura muito brasileira, com uma mentalidade muito brasileira, completamente oposta, por exemplo, ao Botafogo, que pegou o John Textor e o Eagle Group, né, e os caras que trabalham em estruturação. O Cruzeiro pegou o Alexandre Matos, o Cruzeiro pegou o Paulo Pelaipe, que são caras do futebol brasileiro. O cara mais radical poderia dizer que são o futebol brasileiro raiz, inclusive. Então eu considero uma SAF dirigência à moda antiga, né? Então, assim, aí tu vai me dizer, mas o Inter foi lá e gastou um monte de dinheiro e não conseguiu ser campeão em 2024. É verdade. Mas o Inter pegou um financiamento, entre aspas, dos direitos de TV, contratou jogadores. O Inter não consegue contratar sei lá, vou dar um exemplo aí, o Igor Jesus. Cara, mas o Inter contratou o Borré. Quando o Igor Jesus foi anunciado pelo Botafogo, eu tenho certeza que a torcida do Botafogo não ficou assim, deu, agora nós vamos ser campeão. Não, é uma construção. Pintou campeão. É uma construção. Então, assim, vai de quem tá ali. Tem uma questão que eu acho importante nesse debate, Jeremias, que eu acho que se amanhã o John Textor despertar de sonhos intranquilos e decidir, eu vou fechar o Botafogo, não quero mais, não gostei, essa aventura para mim já deu o que tinha que dar, não quero mais saber, eu estou desgostoso com esse clube, na verdade descobri que eu odeio esse clube, eu quero que esse clube vá à falência, eu vou fechar esse clube. Ele não consegue. Você fala de 2 clubes na zona de rebaixamento, 2 SAFs na zona de rebaixamento, e é verdade, você tem toda a razão. Só que não são as SAFs que estão lá, é a falta de camisa desses times que está lá, né? É a falta de estofo desses times. São times pequenos, assim como outros sem SAF, que também provavelmente serão rebaixados, são pequenos, assim. Há uma diferença entre uma SAF num clube pequeno e uma SAF num clube grande. O Brasil tem essa particularidade de ter 12 clubes grandes, que é uma loucura nossa, né? Qual é o 12º maior clube da Argentina, qual é o 12º maior clube da Alemanha, qual é o 12º maior clube da França, e pensem qual pode escolher o 12º maior clube do Brasil. Nós temos essa particularidade de ter pulverizado a nossa grandeza em muitos clubes, né? Esses caras, por mais aventureiros que eles sejam, e não acho que seja o caso,
por mais aventureiros que eles sejam, eles são clubes tão grandes que eles não vão conseguir destruir. Para devolver o Botafogo ao patamar que ele era de falência pré-SAF, tem que fazer muito esforço. Acho que não é, uma mão humana não conseguiria fazer isso. Ou talvez eu esteja apenas sendo otimista aqui. Não, eu estou pensando no torcedor do Botafogo que está nos ouvindo, né? Nós estamos falando só dos piores cenários aqui. Pelo contrário, eu vejo o Botafogo como um exemplo de SAF no Brasil. Também acho. Pelo contrário. O risco é as pessoas tomarem como um balizador o sucesso do Botafogo e começarem a fazer SAF à torto e direito da noite para o dia. Não é assim, né? E sobre fechar clube, que não fecha clube assim, tem uma história maravilhosa aqui, né? Por um outro motivo, mas que leva a esse cenário que você estava descrevendo ali. Vou fechar o clube. Da noite para o dia eu vou fechar o clube. Isso aconteceu na Argentina, né? Com o Racing Clube de Avellaneda. O Racing estava endividado, estava quebrado, que a Argentina ela tem crise econômica a cada 6 meses, e a cada 2 anos o país inteiro vai à falência. E aí, em 99, não lembro quem era o presidente agora, senão poderia falar. Em 99, a Argentina entra numa seríssima crise e o Racing tem muitas dívidas, o câmbio come pela perna, é decretada a falência, o governo federal aponta um interventor, era uma senhora interventora, ela chega nas contas, olha as contas e não tem como, gente. E aí tem uma clássica entrevista, vocês podem procurar no Google, assim que terminar aqui, no YouTube, perdão, uma entrevista ao vivo, os programas da Argentina ao vivo, ela na frente da sede do Racing, e ela diz assim, eu declaro no dia de hoje que a entidade Racing Clube de Avellaneda, como nós conhecemos, não existe mais, ela deixa de existir nesse dia. E aí a torcida do Racing, ela se mobiliza de um jeito, e ela vai lá e diz, não vai, não. E os caras começam a fazer vigília na frente do estádio, da sede, e o Racing não fecha e tal. E a história é maravilhosa que aí, 1 ano e meio depois, o Racing é campeão argentino. E dá origem a uma das músicas mais fantásticas de torcida, né? Que cita o dia em que uma velha chinflada dizia que o Racing não existia, que teria que ser liquidado. Fantástica a história. Mas é isso, é o tamanho da camisa. É verdade. Verdade. Com certeza. O tamanho da camisa diz muito sobre isso. E sobre a gente ter 12 clubes grandes aqui, é reflexo do tamanho do nosso país, né? A Alemanha é muito menor. A França é muito menor. A Inglaterra é muito menor em extensão territorial, né? A própria Argentina. E a Argentina não tem 12 grandes clubes. Não tem. Pode puxar a lista, não vai ter 12 grandes. Não vai. Não vai ter. Tem 5, né? E deu. É isso. Mais uns 2 ou 3 ali que incomodam, e o resto é o Juventude, é o Bragantino, é o Cuiabá. Cara, eu acho que não chega ao Juventude. Eu acho que não chega ao Juventude. O Defensa e Justiça, por exemplo, que foi campeão de uma Copa Sul-Americana, que ganhou um título do Palmeiras, inclusive do Abel, né? A Recopa Sul-Americana, se eu não estou enganado. O Defensa e Justiça, eu tenho um grande amigo meu que mora em Buenos Aires, em São Telmo, e ele diz, cara, o Defensa e Justiça é como se fosse o Cerâmica. Ele fica numa região como se fosse Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. É um clube de bairro. É um clube de bairro mesmo, né? Não tem nem a mesma tradição, por exemplo, do Lanús, que também é um clube de bairro, que foi vice-campeão da América em 2017, perdendo para o Grêmio. Então, assim, aí tem um outro ponto para finalizar. Nós estamos na reta final. Os clubes brasileiros precisam ficar de olho. Por quê? Para um clube na Inglaterra ser comprado por um investidor, aquele investidor precisa ser entrevistado por todos os outros donos de clube e ele também precisa ser sabatinado por uma comissão da Premier League, que é a liga que organiza o campeonato, e também por uma comissão da FA. FA seria a CBF. Aqui no Brasil, a única catraca, o único filtro é uma aprovação no Conselho Deliberativo. E aí é que entra o pulo do gato. Existem SAFs que estão dando certo. Aí o teu clube não ganha há muitos anos e a pressão fica maior. Pô, tem que ter dinheiro, tem que ter um dono. E aí chega alguém na porta lá, bonito, trouxe a carroça cheia de fogos de artifício, né, desfilando pelo não sei o que e tal. Quero comprar. E aí no afã tu pode embarcar numa furada. Não tem muito filtro no Brasil para o cara ser dono, né? Então, esse é o ponto. Mas a gente já está vendo aqui, né? Estamos bem de lados opostos. O Aliati diz que dinheiro compra a felicidade. Eu digo que não.
Não, eu digo isso porque, como eu falei, eu te conheci pobre e agora eu te vejo por aí andando não pelas ruas de São Paulo, foi um equívoco, pelas ruas de Porto Alegre, cada dia mais bonito, cada dia mais famoso e cada dia mais rico. Olha, não sei nem o que dizer, mas o tempo tem sido generoso com nós dois, né? Com nós dois. Porque quem tiver a oportunidade pode botar no Google Alexandre Liatti, que vai ver algumas fotos dele com um outro penteado. E o tempo foi melhor com ele. O tempo eliminou o penteado, na verdade. Né? Mas tudo Perfeito, bem, acontece. Perfeito. Gente, quero a opinião de vocês aqui nos comentários se o dinheiro traz felicidade e principalmente sobre SAF no Brasil. Né? Se você gostaria que seu clube virasse SAF, você gostaria? Você gostaria que o seu clube virasse SAF, Alexandre Liatti? Nesse momento, sim, mas eu não tenho certeza absoluta. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza absoluta. Tá. Entendi. Mas o pessoal pode comentar também. Tá. Comenta aí, porque isso vai dar pano para manga, ainda mais agora nas próximas semanas, com a reta final dos campeonatos aparecendo aí, tá? Não se esqueçam, a KTO tá com a gente, aqui na descrição o cupom com 20% de bônus do primeiro depósito. Te inscreve aí, começa a nos seguir, deixa a tua avaliação também para esse podcast. Os outros episódios já estão no ar, vocês podem voltar lá e trocar uma ideia com a gente. E nos segue também nas redes sociais, tá? Como é que é o teu perfil lá nas redes sociais? O teu é fechado, né? Além de dizer que o dinheiro compra a felicidade, o teu é antipático ainda. Não, no Twitter é aberto, é Aliatti, com 2 L's e 2 T's. No Instagram é fechado, alexandre.aliatti, se não me engano. Mas me segue lá, chama lá que é o que eu libero. Se for um shake ainda, libera na hora. Né? Um shake com um cheque, né? Para deixar de fazer a xepa. Comprará a minha felicidade. Que barbaridade. Tá? Gente, até o próximo episódio do O Jogo Podcast. Fiquem bem. Até mais. Tchau.